Sabemos que hoje é comemorado o Halloween nos Estados Unidos, que tem como origem uma celebração voltada aos mortos. Aqui em nosso país, temos o Dia dos Finados, que é o nosso feriado nacional. Nesse dia, como de costume, vamos até o cemitério visitar nossos entes queridos e às vezes ficamos observando os túmulos ao nosso redor e imaginando qual a história daquela pessoa. Então, no Top 13 de hoje você verá 13 túmulos bizarros de cemitério. Em Indiana, nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Emmett, existe uma sepultura que fica no meio de uma rodovia. Parece loucura, mas é verdade. O fato é que o túmulo se encontra ali há quase 200 anos e costuma assustar os visitantes que passam pelo local, já que não é muito comum encontrar esse tipo de coisa no meio da rua. O outro fato é que a prefeitura da cidade de Emmett resolveu construir uma rodovia bem no local do cemitério e, segundo a lenda, os funcionários da obra eram assombrados por um espírito quando tentavam mexer naquela cova. Então resolveram deixar no meio da estrada. Quem está enterrada ali é Nancy Carly Barnett e, em sua lápide, existe uma mensagem que explica para as pessoas o motivo da sepultura estar ali no meio da estrada. Na verdade, diz que o neto da mulher enterrada se recusou a removê-la, por considerar que ali é a casa de sua avó. Após muita briga, o governo decidiu construir ao redor do túmulo. Hoje, o local se tornou um marco histórico e muitas pessoas passam pelo lugar só para ver de perto essa estranha obra da cidade. Agora, imagine você passar por essa avenida sozinho à noite. Uma boa questão é a seguinte: será que quando morremos, nosso espírito ainda guarda os mesmos medos e inseguranças que tínhamos em vida? Bom, em 1871, aos 10 anos de idade, Florence Irene Ford faleceu depois de ter contraído a febre amarela. Sua mãe, muito comovida, não optou por fazer um enterro típico. Ela queria confortar a filha na morte, como fazia com a garota em vida. Florence era absolutamente aterrorizada com as tempestades. Sempre que ouvia um trovão, ela iria se refugiar ao lado de sua mãe. Então, no cemitério de Adams County, em Mississippi, foi construído um túmulo com uma escada que leva para o local do caixão da menina. Apenas uma janela separava sua mãe da garota, mas dessa forma ficava sempre ao lado de sua filha para confortá-la. Já imaginou você andando em um cemitério e avistar de longe uma lápide quebrada e um homem saindo de dentro dela? Por mais que seja apenas uma escultura em um túmulo, seria algo muito bizarro. Essa lápide se encontra no cemitério Père-Lachaise, em Paris, que é muito conhecido pela beleza dos seus monumentos e seus ocupantes, que muitas das vezes são pessoas famosas. Quem se encontra enterrado lá é Georges Rodebert, um escritor belga e poeta do século XIX. Mais conhecido por escrever um romance intitulado Bruges de la Morte, publicado pela primeira vez em 1892. Ele foi retratado com meio corpo para fora de sua cova e com um dos braços levantado, segura um pedaço de sua lápide, como se quisesse retornar ao mundo dos vivos num esforço extra-literário com o qual ganhou uma notoriedade que vivo ou morto seus livros jamais proporcionaram. David era empregado do cemitério de Recoleta, na Argentina, e sonhava em passar a eternidade ali. Economizou durante toda a sua vida para isso acontecer. Com a ajuda do seu irmão, ele viajou até a Itália, onde encomendou essa escultura. Mas um detalhe um pouco bizarro é que a lápide foi encomendada já com o ano de sua morte, 1910. Quando era perguntado sobre esse macabro detalhe pelos seus colegas de trabalho, David nada dizia.
No dia em que sua tumba finalmente ficou pronta, David avisou a administração do cemitério que não trabalharia mais ali. Despediu-se dos seus colegas e foi embora. Ao chegar em casa, se matou com um tiro. No seu túmulo, há uma estátua que o representa com sua roupa de trabalho, uma regadeira, uma vassoura, um molho de chaves e os dizeres. Atualmente, é o único feliz proprietário desse pedaço de terra. Em cima da tumba está o nome do irmão que ajudou a apagá-la, Juan Aleno. Há um tempo atrás, fotos de duas lápides em uma pequena cidade na Holanda ressurgiu na internet, mas elas têm atraído a atenção por anos. Por trás disso, existe uma história que prova que a sociedade, a morte e uma parede de tijolos não é suficiente para ficar no caminho de duas pessoas que se amam. A história é a seguinte: no século XIX, um coronel da cavalaria holandesa, Farhoeken, se casou com uma mulher conhecida como Van Afteren. A união foi controversa, devido o coronel ser protestante e sua mulher católica. Após os dois morrerem, tiveram que ter sido enterrados em cemitérios diferentes, pois havia uma lei em vigor que não permitia esse tipo de união. Como era um desejo dos dois e uma tradição os casais serem enterrados lado a lado, resolveram colocar as lápides próximas e esculpir duas mãos, simbolizando a união eterna. Imagens que circulavam pela web mostram gaiolas de ferro instaladas em túmulos, na era vitoriana no século XIX, para evitar ataques de zumbis e vampiros. A gaiola de ferro, de acordo com a lenda, era usada para reter os mortos-vivos, no caso desses seres voltarem da morte para atacar. Segundo o site E-Farsas, a imagem é real, mas a finalidade era outra, pois essas gaiolas de ferro foi uma das soluções projetadas para proteger túmulos contra o intenso aumento na quantidade de roubos de cadáveres, que eram usados posteriormente pelos alunos das escolas de anatomia da Escócia. Após o fim da prática de roubo de cadáveres, os túmulos com grades não foram mais utilizados, mas de qualquer forma é muito bizarro. No cemitério de Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, se encontra uma das tumbas mais perturbadoras do mundo, devido sua lápide ter enchido de temor e curiosidade a todos os habitantes das redondezas. Além das informações tradicionais que comumente se vê em um túmulo, ele também consta a mensagem que a falecida Lily Gray foi vítima da besta 666. Um outro fato bizarro é que seu marido também foi enterrado no mesmo cemitério, mas em um lugar longe de sua esposa, o que para a época não é comum. Segundo os registros do seu obituário, Lily Gray teria morrido apenas de causas naturais, mas não se sabe o que realmente aconteceu. Há rumores que ela tenha sofrido acidente de carro, mas não se sabe os detalhes. Até o momento, não há nada conclusivo sobre este mistério, mas depois de algumas investigações, seria o seu marido Elmer quem mandou fazer a chamativa inscrição na tumba de Lily, e teria sido um modo de criticar o governo americano da época, sendo a legítima besta que havia levado a vida de sua esposa. Rufina Cambaceres completou 19 anos na noite de sua morte. Sua mãe faria uma grande comemoração, a levaria para um teatro e apresentaria ela à sociedade. Ela foi enterrada no dia seguinte. Alguns dias depois, funcionários do cemitério viram seu túmulo aberto junto com seu caixão. Todos disseram que foi um roubo, mas ficaram algumas dúvidas, pois no lado de dentro do caixão havia arranhões. Provavelmente, Rufina teve um ataque de catalepsia. Isso ocorreu na Argentina, e Rufina foi enterrada no cemitério da Recoleta. Seu túmulo é uma espécie de menina segurando a maçaneta, como se quisesse entrar no mundo dos mortos.
Embora não seja uma lápide, este é um memorial com uma cabeça real nele. O crânio é supostamente de Vitalis de Assis, um monge italiano do século XIV, que foi mantida durante anos como relíquia. Vitalis de Assis morreu em 1370 e tornou-se um santo. Apesar de um início de vida marcada pela silenciosidade e imoralidade, após sua morte, Vitalis teve uma reputação como um padroeiro contra doenças e enfermidades que afetam os órgãos genitais. O mais bizarro é que, mesmo sendo visto como um objeto estranho e macabro, o crânio foi a leilão em 2011, segundo fontes, para uma estrela de cinema que vive em Los Angeles, na Califórnia, que pagou nada menos do que 3.500 euros. Esse túmulo é muito bizarro. É de um cemitério em Paris, na França. Ele pertence a Fernand Aberaloux, um músico e arquiteto que morreu durante a ocupação nazista em 1942, em sua cidade. Existem poucas informações sobre este caso. Uma história diz que ele assassinou sua esposa e cometeu suicídio logo em seguida, mas isso não foi confirmado. Ele é lembrado por seu único desejo de morte para olhar para sempre no rosto de sua esposa. Então, o escultor belga Adolphe projetou o túmulo em 1946 como um monumento de homenagem. O que se lê no túmulo é algo como: eles ficaram surpresos com a bela viagem, o que os levou até o fim da vida. Esse túmulo sinistro tem um esqueleto bem macabro com asas, dando um beijo na testa de um homem jovem e bonito. Essa estátua assustadora é encontrada no cemitério de Poblenou, em Barcelona. Ela está escondida na parte de trás do cemitério e não está claro quem exatamente esculpiu. Quem está enterrado lá é um fabricante de textil chamado Joseph Soler. A inscrição do túmulo diz o seguinte: o sangue em suas veias cresce frio, e toda a força já passou. A fé tem sido exaltada pela sua queda para os braços da morte. Amém. Além da escultura mostrar a morte, dando boas-vindas para um parceiro, a imagem passa a sensação de romantismo e algo sombrio ao mesmo tempo. Salvador Maria de Carril foi governador de San Juan e ministro do governo. Porém, ele é lembrado no cemitério pelo péssimo relacionamento que tinha com sua esposa Tibúrcia. Depois de uma briga horrível, eles se deixaram de se falar, e assim ficaram por mais 30 anos. Del Carril, inclusive, fez uma carta pública dizendo que estava cansado das dívidas da mulher e não pagaria mais nenhum centavo do que ela devia. Quando ele faleceu, sua esposa fez um mausoléu lindíssimo para o marido, com uma estátua olhando para o sul. 15 anos depois, quando Tibúrcia também faleceu, seu último desejo era que seu rosto fosse colocado de costas para o seu marido, já que seu ódio duraria para toda a eternidade. Você sabia que existe uma lápide com a tábua Ouija esculpida nela? Isso é uma coisa muito bizarra que não se vê todos os dias. Mas sim, existe, no cemitério de Greenmount, em Baltimore, nos Estados Unidos. Quem está dentro dessa lápide é Elijah Jefferson Bowne, o criador da tão famosa tábua Ouija. O fato é que Robert Mark queria homenagear Elijah. Diz ele que demorou 15 anos para achar a cova de Elijah, e em meios de doações privadas e ajuda de voluntários, ele conseguiu criar a lápide com a tábua Ouija. Dizem que a alma de Elijah conversa com os fãs e pessoas que vão visitar o túmulo.
Apocalipse de São João, o imperador tem a palavra sagrada. Bom, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Agora, qual dessas histórias é a mais bizarra? Deixe nos comentários e se gostou do vídeo também deixe seu like. Caso não for inscrito, é só se inscrever para ficar por dentro das novidades do Magia 13.